Obrigado, amor da minha vida. Meu amor. Amados, aqui, obviamente, a gente está quebrando aqui alguns protocolos, né, de higiene, porque, né, minha esposa não precisa de eu estar higienizando aqui o microfone. Amém? Queridos, boa noite a todos. Boa noite, amada igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. É muito bom poder estar na casa do Senhor. É muito bom poder compartilhar com os amados irmãos um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado, tem nos entregado. E é sobre esse compartilhar, sobre esse repartir, sobre esse se dispor ao Senhor, é o que eu queria falar um pouco essa noite. Então, que você abra o teu coração nesta noite para receber o melhor de Deus. Eu creio que quem vai ministrar aqui nesta noite é o Espírito Santo de Deus, amém? Eu sou só um vaso, mas quem vai ministrar no seu coração é o Espírito Santo de Deus. Então, que essa palavra possa ser como uma semente lançada em terra fértil, tá? Que Deus o abençoe ricamente. Você que nos assiste pelas redes sociais, também que Deus possa te alcançar onde você estiver, através dessa palavra. Que Deus venha tocar nos nossos corações nesta noite. Amém? Amados, em 2019, Deus falou muito comigo acerca de algumas coisas. Foi um ano em que Deus, talvez tenha sido o ano que Deus mais falou comigo. Acerca de algumas coisas, e ele tem tocado o meu coração, ele tem ministrado no meu coração acerca dessas coisas, e é sobre isso que eu quero falar essa noite. E eu queria começar fazendo uma pergunta para os irmãos. Amados, se vocês pudessem expressar em uma só palavra, o que nos caracteriza como cristãos? Qual é a nossa evidência? O que nos evidencia como cristãos? Qual uma característica marcante em nossas vidas que nos evidencia como cristãos? Sabe, amados, como Deus falou comigo em 2019, tem falado até hoje, e eu tenho, a cada dia que passa, a cada momento, a cada vez que eu mergulho na palavra de Deus, a cada vez que eu ouço um pregador, a cada vez que eu estou aqui na igreja e ouço as ministrações, a cada dia que passa eu me convenço mais e mais que aquilo que nos evidencia como cristãos é o amor ao próximo. É o amor ao próximo. Aquilo que nos evidencia como cristãos é colocar em prática o segundo maior mandamento, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? E lá em Mateus 22, né, fala sobre isso, fala sobre esses dois maiores mandamentos que Jesus deixou. O primeiro é amar a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, né, com todas as nossas forças, amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, amar ao próximo como a nós mesmos. Amados, eu queria fazer um exercício aqui agora com vocês, que vocês refletissem nisso. Jesus está aqui, amém? Quem crê que Jesus está presente aqui? O nosso Senhor vive e Ele está aqui no meio de nós. Se de repente Jesus começasse a caminhar aqui por entre as cadeiras, por entre cada fileira dessa, e começasse a sussurrar no seu ouvido: Guildo, tu me amas. Marcos Paiva, tu me amas. Pastor João Emílio, tu me amas. Meu amado Paulo Henrique, tu me amas. Tu me amas. Tu me amas. Você me ama. Qual seria a resposta? Amados, pense bem na sua resposta, porque a diretiva de Deus ela é muito clara em relação a isso. A diretiva de Deus ela é muito clara e objetiva
quando ele faz esse questionamento: tu me amas? Se a tua resposta for sim, a diretiva de Deus é: apacenta as minhas ovelhas. Porque foi esse questionamento, foi essa indagação que Jesus fez a Pedro, né? E isso é a indagação que Jesus fez a Pedro. Pedro, tu me amas? Perguntou pela primeira vez e Pedro respondeu: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus insistiu novamente e falou: Pedro, tu me amas? E novamente Pedro: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus: então apacenta as minhas ovelhas. Na primeira vez também ele disse: então apacenta as minhas ovelhas. Na segunda vez: tu me amas? Sim, eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus novamente pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E pela terceira vez, Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. E novamente vem a diretiva de Deus para Pedro: então apacenta as minhas ovelhas. Então, se Jesus sussurrasse ao seu ouvido agora: tu me amas? Você tem certeza que a sua resposta seria sim, mesmo sabendo da diretiva que viria logo a seguir? Mesmo sabendo que Deus estaria te dando uma ordem direta: fala, olha, então apacenta as minhas ovelhas. Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Sabe, amados, a indagação de Jesus a Pedro deixa bem claro para nós que quem ama a Deus serve pessoas. Quem ama a Deus ama o próximo. Quem ama a Deus serve pessoas. O bispo Josimar, ele gosta muito de dizer aqui, né? Uma igreja de gente que ama gente. É gente servindo gente, é gente que ama gente. Somos gente. E temos que amar gente, pessoas. E será que nós temos feito a nossa parte? Sabe, lá em 2019, quando Deus começou a ministrar no meu coração, começou a falar, e o interessante é que isso foi em 2019, antes da pandemia, e eu creio que Deus tem um propósito nisso. E em 2019, eu comecei a prestar atenção em todas as ministrações que eram ministradas aqui na igreja, e Deus começou a me colocar o foco, e Deus começou a se revelar a mim, talvez não da mesma forma que se revelou ao pregador que se propôs trazer aquela palavra naquele dia, porque talvez Deus tenha ministrado no coração dele de uma outra forma, mas ao meu coração, bom som? Então, espera aí que eu me perdi aqui, o microfone ficou mudo aqui. Então Deus começou a ministrar no meu coração e eu comecei a observar todas as ministrações de 2019 e Deus falou muito forte no meu coração sobre obras, sobre fazer obras, sobre se colocar à frente da seara como um ceifeiro. E se nós formos observar, se nós formos voltar lá em 2019, observando todas as palavras que foram ministradas aqui, como eu falei, talvez Deus tenha se revelado de uma forma diferente ao pregador que se propôs a trazer a palavra naquele dia. Mas a mim Deus trouxe essa revelação sobre obras. E se nós formos observar as palavras, a maioria delas estava nos confrontando e nos levando a esse entendimento de que nós estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos nos colocando diante da seara como ceifeiros. Nós estamos dispostos a apacentar. Nós estamos dispostos a apacentar as ovelhas. Sabe, amados, eu tinha até separado aqui algumas ministrações lá de 2019, onde fala muito sobre isso. Mas tomaria muito tempo e eu não vou falar sobre essas ministrações. Mas eu vou citar uma aqui que falou muito comigo. Em 2019, o bispo Josimar trouxe uma ministração aqui, foram 7 semanas, foram 7 ministrações, onde ele falou da aliança entre Deus e os homens. E foram 7 as alianças citadas por ele.
Glória a Deus. E foram 7 as alianças citadas por ele. E aí eu te pergunto, e nós? Temos cumprido a nossa parte? Temos cumprido com a nossa aliança? Né? Porque quando se fala em aliança, a aliança é das duas partes, é recíproca a coisa, né? É Deus fazendo a parte dele, mas eu tenho que fazer a minha. Nós estamos cumprindo com a nossa parte, com a nossa aliança? Sabe, amados, nós dizemos muito, nós pregamos muito, falamos muito, isso já virou um jargão entre nós, apesar que na Bíblia não cita exatamente com essas palavras, mas nós dizemos muito que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Então, na Bíblia não tem, nas Escrituras não tem nada escrito diretamente sobre isso, mas nós podemos ver na Bíblia grandes homens que foram levantados por Deus, homens que eram improváveis, homens simples, com pouco conhecimento, mas que foram transformados, e que Deus levantou esses homens e mudou a vida de muitas pessoas. Mudou a vida deles, eles foram transformados e foram um canal do Senhor na terra, né? Foram um canal do Senhor na terra. Então nós estamos dispostos a essa mudança, amados. Sabe, quando a gente fala assim, o Senhor Ele não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Mas até os escolhidos, muitas vezes, nós somos chamados por Deus a assumir um ministério, a assumir uma função na igreja. Muitas vezes somos chamados para participar de uma célula, muitas vezes somos chamados para dirigir uma célula, muitas vezes somos chamados para participar de um discipulado, muitas vezes somos chamados para assumir um ministério dentro da igreja. Só que muitas vezes, mesmo estando preparados ou não, muitas vezes dizemos não para Deus. Sabe, então eu acredito que muito mais do que estar capacitados ou não, muito mais do que ser escolhido ou não, Deus está em busca de disponíveis. Você está disponível a servir o Senhor? Você está disposto a servir o Senhor? Você está disposto a apacentar as ovelhas? Amém? Amados, essa é uma introdução, nós vamos entrar agora propriamente na palavra, mas tem tudo a ver com aquilo que eu vou estar ministrando nessa noite. O tema da nossa ministração nessa noite é entendendo o caminho para se alcançar um propósito. Nós temos um caminho a percorrer, e esse caminho é Cristo. E há um propósito também a ser alcançado. O propósito é reinar com o Senhor na glória, amém? Quantos creem nisso e quantos almejam isso? Estar com o Senhor na glória, nas regiões celestes. Há uma promessa de Deus nas nossas vidas que nós iremos governar com Ele. Que nós iremos governar com Ele. Então nós temos um caminho a ser trilhado e um propósito a ser alcançado. Amados, abram as suas Bíblias, por gentileza, em Mateus 7, 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14. Eu não vou estar abrindo a minha Bíblia porque a minha versão é um pouco diferente, tá? Então, a gente está falando aqui a mesma língua, eu vou acompanhar ali pelo telão, se eu der conta, né? Se a minha vista alcançar ali. Porque aqui atrás, se eu virar aqui, talvez vai ficar mais embaralhado ainda. Mas diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam aí, amém? Amém, glória a Deus. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. 14. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Então aqui, nós podemos destacar aqui pelo menos 2 pontos aqui bem marcantes. Porta e caminho. E o caminho e a porta que nós devemos seguir é a porta estreita, o caminho apertado. O caminho largo, a porta larga para nós não interessa. O que nós devemos seguir é a porta estreita, o caminho apertado, porque é Ele que nos leva à salvação. Amém?
Amados, e o interessante é que o próprio Senhor Jesus, ele se coloca como porta. Jesus é a porta. É através dele que nós temos acesso à salvação. Amém? Amém? Mas lá em João 10, não precisam abrir as suas Bíblias, lá em João 10 diz que o próprio Senhor Jesus, ele se intitula a porta. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Eu sou a porta. Então existe uma porta a qual devemos passar por ela, e essa porta é Jesus. Sabe, essa porta ela nos aponta lá para o nosso começo da nossa caminhada, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Quando o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus e não mais criaturas. A partir do momento que nós saímos da condição de órfãos e nos tornamos filhos, nós adentramos a porta. Ali começa a nossa caminhada. Ali começa a caminhada. E atrás da porta fica todo o nosso passado de pecado. Por que a porta é estreita? Por que o caminho é apertado? Sabe, amados, a porta é estreita porque o pecado, ele nos incha. Ele nos deixa cheios, inchados. E a gente não consegue passar pela porta. Então nós temos que ser esvaziados. Todo pecado, toda condenação tem que ficar atrás da porta. Não passa por ela. E o caminho é da mesma forma. O caminho também ele é apertado, é estreito. E aí o regime tem que continuar. O regime tem que continuar porque senão você deixou todo o seu passado para trás, deixou o seu pecado, deixou as coisas negativas, deixou as suas obras para trás, porque essas obras antes de Cristo não têm o menor valor para nós, não tem o menor valor para Cristo. As obras antes de Cristo não te conduzem à salvação. Não te conduzem à salvação. Então essas obras têm que ser deixadas para trás, o pecado tem que ser deixado para trás. E aí nós passamos pela porta, aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador de nossas vidas. Atrás da porta é como se fosse o nosso túmulo. Ficou enterrado ali o velho homem. Ficou enterrado ali o velho homem com todo o pecado, né, com todas as obras que, através delas, nós não alcançaríamos a salvação. E aí começa um caminho. E como eu disse, o regime tem que continuar, porque nós nos esvaziamos do pecado, nos afastamos do pecado, passamos pela porta que é Jesus, mas se de repente no meio do caminho nós novamente buscarmos o pecado e novamente esse pecado começar a nos encher, a gente vai ficar entalado no meio do caminho. Vocês concordam comigo? Nós vamos ficar parados no meio do caminho, não vamos conseguir passar. Mas Deus é tão misericordioso que ainda assim se nós tivermos a humildade de reconhecer os nossos erros e confessar a Ele os nossos pecados, né, e abandonar os nossos pecados, o Senhor nos põe de volta no caminho, rumo ao alvo, rumo ao nosso objetivo. Existe um caminho a ser percorrido, esse caminho nos remete a movimento. Quando se fala em caminho, o que se pensa com caminho? Movimento, caminhar. Ou seja, não é ficar parado. Caminho não é para ficar à beira do caminho. Caminho é para se movimentar. Caminho é para que a gente venha sair da nossa zona de conforto, do nosso porto seguro e nos movimentar. Fazer a obra do Senhor. Fazer a obra do Senhor. Não é para ficar parado. O ministério de Jesus era um ministério dinâmico. O próprio Senhor Jesus não ficava parado esperando as pessoas virem até Ele. Embora em algumas ocasiões as pessoas, às vezes ele estava em uma cidade e outra, as pessoas iam até Ele com as suas petições. Mas na maioria das vezes era Jesus que percorria as cidades, pregando, ensinando. Não só aos seus discípulos, mas a todas as pessoas, a todas as multidões que se propunham em ouvi-lo. Parava para ouvi-lo. Então o ministério de Jesus era um ministério dinâmico, ele nunca ficava parado. Não ficava parado. Então assim somos nós, amados. Nós temos que nos movimentar, nós temos que fazer algo, nós temos que entender que há vidas que precisam ser alcançadas.
Seria muito egoísmo da nossa parte, e aí tem algumas pessoas que às vezes se baseiam nisso, de que, mas a salvação ela é individual. A salvação ela é individual. Não sou eu que vai convencer o homem do pecado. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então a salvação ela é individual, não adianta eu impor as mãos sobre o irmão que, ele foi liberto e já está salvo. Não é assim que funciona. Então, as pessoas muitas vezes se baseiam nisso, se encostam nisso, falando que, mas a salvação é individual, eu nada posso fazer. Amados, mas chega um momento na nossa vida em que nós temos que, e esse é o momento, e esse é um sinal da maturidade, esse é um sinal do crescimento espiritual, quando nós nos colocamos diante do Senhor e falamos para Ele assim, Senhor, eu não quero mais apenas receber as Tuas bênçãos, mas eu quero ser um abençoador a partir de agora. Senhor, eu não quero mais ser apenas um fruto de alguém que um dia semeou na minha vida, mas eu quero ser, meu Deus, um frutificador, eu quero ser alguém que semeia na vida do outro. É chegado um tempo na nossa vida que nós temos que virar para Deus e falar, Senhor, descansa um pouquinho, deixa que eu faço. Paizinho, deixa que agora eu vou te ajudar. Paizinho, eu quero te ajudar, descansa. Coloque nas minhas mãos aquilo que o Senhor quer que eu faça. Não se preocupe, Senhor, eu quero fazer a minha parte. Sabe, amados, então, embora a salvação seja individual, mas Deus conta com cada um de nós para levar as pessoas que não conhecem Cristo a terem a oportunidade de também alcançarem a salvação, de terem a oportunidade de também passar pela porta que é Cristo e poder trilhar um caminho rumo ao nosso alvo, rumo ao nosso objetivo, que é morar nos céus, que é estar na glória com o Senhor. E será que nós estamos dispostos a isso, amados? Amados, voltando àquilo que nos evidencia como cristãos, eu queria ler alguns textos aqui, lá em Mateus 5, 44, 45, por gentileza. Mateus 5, 44, 45. Amém? Mateus 5, 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos tornais filhos do nosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e vira a chuva sobre justos e injustos. Amar a quem nos ama é muito fácil, né? Servir a quem também nos serve, servir a quem sorri para nós e fala bom dia, é muito bom, né? Servir a quem nos ama é muito fácil, mas e servir aquele que muitas vezes vira as costas para nós, servir aquele que nos persegue? Será que nós estamos dispostos a pagar esse preço? Apacentai as minhas ovelhas, diz o Senhor. Se tu me amas, apacentai as minhas ovelhas, não importa qual seja ela. Se é a boazinha, a que só nos dá alegria, ou se são as mais difíceis, né? Mas nós temos que apacentar, nós temos que ter essa consciência. Amados, e outro texto, está lá em Efésios 2, 8, 9. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se vanglorie. Aqui a gente se depara com dois textos que à primeira vista parecem meio contraditórios. Em Mateus 5,44 aqui, no texto deixa bem claro que para se tornar filhos, nós temos que fazer obras.
deixa bem claro que para se tornar filhos temos que fazer obras. Está lá, ó. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Então nós temos que praticar as obras do Senhor. Mas por outro lado, o apóstolo Paulo, ele enfatiza aqui com todas as letras, né? Ele enfatiza com todas as letras, né? Que somos salvos pela graça, mediante a fé, né? Não por obras, para que ninguém se vanglorie. Em outras palavras, ele está dizendo que não nos tornamos filhos pelas obras. Então, do lado há um texto que nos fala que nós precisamos das obras para nos tornar filhos, e de outro que não. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele está se baseando na antiga lei. Ele está se baseando lá na lei de Moisés. E se nós formos observar, eu queria antes dizer que não há contradição na Bíblia, tá, amados? A palavra de Deus, ela é perfeita, ela não é contraditória. Mas aonde que está aqui, então, a diferença? A diferença está, meu querido, na posição de cada filho. Nós estamos falando aqui de dois filhos distintos. Então, aqui, a diferença está na posição de cada um. Um está se posicionando como um filho já maduro espiritualmente. Um filho que alcançou um crescimento espiritual e entende que de agora para frente ele tem que servir ao Senhor. Ele entende que de agora para frente ele tem que fazer a sua parte. Ele tem que apacentar as ovelhas. Por outro, nós nos deparamos com o filho ainda recém-nascido. Um filho que ainda precisa dos rudimentos elementares da palavra de Deus, ou seja, o leite espiritual, para que ele cresça. Então, por um lado, nós temos um filho ainda imaturo, e não me leve a mal, não é no sentido ruim, não é de um filho irresponsável, mas daquele que ainda tem pouca experiência. E que precisa do leite espiritual, dos rudimentos da palavra de Deus, para que ele possa crescer e amadurecer. E por outro, já tem aquele que entendeu que ele precisa fazer, que ele precisa fazer a obra do Senhor, que ele precisa apacentar as ovelhas. E esse filho que já passou por esse entendimento, que já alcançou essa maturidade espiritual, ele já está no caminho. Enquanto o outro ainda está passando pela porta, ou acabou de passar pela porta, deixou para trás todo o seu passado, né? Deixou para trás todos os seus erros, o pecado, enfim, ele está caminhando. Então ele precisa ainda do leite espiritual. E essa caminhada, ela é um processo. E quando nós falamos de processo, desse processo de caminhar com Cristo, eu estou falando de um processo cronológico mesmo. Leva-se tempo para se atingir a maturidade espiritual. Leva-se tempo para alcançar esse crescimento espiritual. Mas, infelizmente, às vezes tem pessoas que têm 20, 30 anos já na igreja e ainda precisa desses rudimentos elementares da palavra de Deus. Ainda precisa do leite espiritual, porque ele ainda não atingiu a maturidade suficiente. Ele não atingiu a maturidade suficiente. Então, ele precisa ainda ser alimentado. A essa altura ele já poderia ser até mestre, ele poderia estar ministrando, ele poderia estar pregando, já poderia ser um pastor, um doutor, mestre. Mas ele ainda precisa do leite espiritual, porque ele ainda não cresceu. E aonde está a nossa disposição? Em qual desses filhos nós nos encaixamos? É claro que, como eu falei, esse filho que lá de Efésios, né, quando Paulo declara aqui a Timóteo, é claro que esse filho ele está começando. Então é preciso ter paciência, é preciso esperar, mas é preciso que ele entenda desde já que ele precisa caminhar com um objetivo de alcançar o propósito, de alcançar o alvo, e que os filhos já no caminho, já no processo, eles precisam entender que também não podem desistir, que tem que prosseguir. Amados, talvez você esteja me perguntando, mas
O que essa palavra tem a ver com culto de cura e libertação? O que isso tem a ver com cura e libertação? Eu ainda tinha aqui algumas coisas para falar, mas eu vou me antecipar aqui, porque senão vai passar um pouquinho o tempo. Eu queria contar um testemunho para vocês de mudança de vida. E essa mudança aconteceu na minha vida. O testemunho é meu, é pessoal meu. De como Deus me tratou, de como Deus operou na minha vida a partir do momento que eu me dispus a Ele. Sabe, eu fiz um compromisso com o Senhor de um tempo para cá, de não dizer mais não a Ele, de aceitar os seus desafios, de aceitar os seus propósitos. E é por isso que eu estou aqui nessa noite. Então, aceitei esse desafio e não quero mais dizer não para o Senhor, justamente por conta de tudo aquilo que Ele fez na minha vida. Sabe, nós só vamos experimentar as coisas profundas de Deus quando nós nos aprofundarmos nele. Enquanto nós estivermos no raso, nós vamos experimentar coisas rasas. Quer experimentar o sobrenatural de Deus? Se aprofunda nele, mergulha de cabeça nele. Sabe, o profeta Ezequiel, quando ele teve aquela visão das águas que brotavam ali do limiar do trono, do templo, e a gente pode contemplar o templo do Senhor num lugar alto, nos altos montes, e aí aquela água, como se fosse uma mina d'água, começou a descer ali, e foi aumentando, e foi criando volume, até chegar a um ponto de se tornar um grande rio. E ali um anjo, aquele homem pega Ezequiel, leva até as margens do rio, e ali ele meio que impulsiona Ezequiel a caminhar ali, a se aprofundar naquele rio. Então ele começa a medir de 1000 em 1000 côvados, aproximadamente 500 metros, e eles foram se aprofundando. Então nos primeiros 500 metros, 1000 côvados, as águas ainda davam nos artérios, na altura do tornozelo. É um nível raso, vocês concordam comigo? E quando nós estamos nesse nível, amados, nós estamos muito vulneráveis. Paulo Henrique ali é especialista no Rio Araguaia, né, Paulo? Especialista no Rio Araguaia, conhece profundamente. E vocês já tiveram a experiência de estar em um rio com correntezas, e quando essa correnteza ainda está na altura ali do seu tornozelo, você já experimentou andar na contramão da corrente das águas? É muito fácil, vocês concordam comigo, andar na contramão da corrente das águas quando nós estamos no nível raso? Esse é o perigo, e é isso que nos torna vulneráveis quando nós estamos no raso com o Senhor. Nos tornamos vulneráveis. Facilmente nós conseguimos andar na contramão dele. Facilmente nós conseguimos andar na contramão dele. E aí é onde o inimigo entra, e nós somos novamente contaminados pelo pecado, nos enchemos de novo, e aí ficamos ali parados no caminho, não conseguimos prosseguir. Mas à medida que nós vamos aprofundando, à medida que Ezequiel foi aprofundando ali de 500 em 500 metros, né, as águas na altura dos joelhos, e vai ficando cada vez mais difícil andar na contramão da corrente. Vocês concordam? Vai ficando cada vez mais difícil dizer não para Deus. Vai ficando cada vez mais difícil andar na contramão do Senhor. Até que chega um ponto onde as águas já estão, onde elas vão nos submergir, onde já não dá mais pé. E é aí que o crente tem que estar. Sabe por quê? Porque quando nós estamos no raso, o governo das nossas vidas ainda está nas nossas mãos. Nós temos o total controle, nós temos o total governo das nossas mãos, mas a partir do momento que nós estamos num nível profundo, aí o governo está nas mãos de Deus. Nós não conseguimos mais dizer não para Ele. Hoje eu não vou no culto não, porque eu estou cansado, trabalhei demais. Mas chega ali na hora, o Espírito Santo te incomoda, e fala, não, eu vou. Você não consegue mais, mesmo que você queira, mesmo que a carne comece a falar, não, não vai não, descansa. Mas você não consegue mais, porque o Senhor está no governo da sua vida. O interessante é que Ezequiel, quando ele chega a esse nível, onde as águas já eram profundas, ele fala, olha, já é um rio profundo, onde se só consegue se atravessar a nado. Embora o anjo tenha pegado
Ezequiel é levado até a margem para que ele pudesse contemplar as maravilhas que o Senhor fez, porque por onde o rio passa, onde o rio de vida do Senhor passa, gera vida. Então, o anjo pega Ezequiel, leva até as margens, até o outro lado, para ele poder contemplar as maravilhas que o Senhor fez através daquelas águas. Mas sabe qual que é o desafio? O desafio talvez não seja atravessar o rio. Talvez essa ainda seja uma visão ainda muito humana das coisas. Eu acho que o foco, o desafio, é nós nos jogarmos nesse rio, mergulharmos de cabeça, nos deixar ser levados por esse rio, ser inseridos nesse rio, e ele em nós. Porque, como eu falei, o rio é um rio de águas vivas, e por onde ele passa gera vida. Se nós estamos inseridos nele, por onde nós passarmos também vamos gerar vida. Esse é o objetivo, amado, gerar vida. Ali de frente à seara, nós temos que nos colocar como você fez. Eu quero te dizer, tem uma enxadinha te esperando lá, uma enxada espiritual. Para quê? Para nós plantarmos vidas no reino dos céus. Para nós povoarmos as regiões celestes, para nós povoarmos o reino de Deus. Para que as pessoas também tenham a oportunidade, assim como nós tivemos, de aceitar o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas e mudar de vida. E para que nós possamos chegar ao final de tudo isso, né, com a declaração de Paulo a Tiago: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combater o bom combate, quando se fala em combate, é luta. Vocês concordam comigo? Então é luta, é guerrear, é agir, é ação, é movimento. Não é para ficar parado na beira do caminho. Amém? Amados, e para encerrar, eu queria contar o meu testemunho. Agora vocês vão entender o porquê que tudo isso tem a ver com cura e libertação. Amados, durante a minha infância, são dois momentos aqui do meu testemunho. Durante a minha infância e até a fase adulta, adolescência, enfim, eu era muito tímido. Mas estar aqui era algo improvável, imensurável, estar em cima de um púlpito pregando para os amados irmãos. Era algo assim, sabe, inimaginável. Talvez nem nos meus piores pesadelos eu ia imaginar uma coisa dessa. De estar aqui. Então, assim, eu era muito tímido. Na minha infância, na escola, por algumas vezes, eu era um bom aluno, tirava boas notas, enfim. Mas eu era tão tímido, amados, que às vezes a professora fazia chamada, eu tinha vergonha de responder a chamada. Eu tinha vergonha de abrir a boca para responder a chamada. Às vezes eu ficava com falta, não sei se era vergonha da voz, eu não sei o que era. Mas eu ficava com vergonha. E por algumas vezes a minha mãe foi até a escola, mesmo eu sendo um bom aluno, às vezes a professora falou: olha, ele é muito bom aluno e tal, e tal, e tal. Mas olha aí, ele está com muita falta. Aí minha mãe chegava e falava: mas você está indo para o colégio todo dia, você está de falta? Eu falei: não, mãe, porque às vezes distraí, esqueci de responder, mas era vergonha. Principalmente quando eu realmente estava distraído, a professora chamava, eu não tinha coragem de voltar atrás. Falei: ô, professor, peraí, eu estou aqui. Eu não tinha essa coragem, sabe? Vergonha, timidez. E isso me acompanhou durante muito tempo, até na minha fase adulta. Lógico que quando a gente vai chegando na fase adulta, vai melhorando um pouco, essa timidez vai sendo quebrada. Mas, amados, quando eu sabia que eu precisava ser avaliado, testado, para mim era pânico. Sabe quando você vai fazer uma entrevista de emprego, quando você vai ser avaliado num concurso público, uma prova, qualquer coisa assim, mas eu ficava uma semana sem dormir, as mãos suavam, frio. Meu pai fala que meu pé patinava dentro do sapato, de tanto suor. De tanto suor. Então, era terrível isso. Então, eu era muito tímido. Essa é a primeira parte do meu testemunho. Segundo, vocês vão entender porque que as duas coisas têm a ver uma com a outra. Quem é que já teve afta? Acredito que todos, né? A afta é algo que muita gente tem. Muita gente tem. Uma afta, né? Quem não tem uma afta? E quando são 10? 12 aftas.
Mas eu tinha um problema crônico com aftas, que me acompanhou durante toda a minha infância, adolescência, e chegou até a fase adulta, até depois de casado. Eu tinha crises de afta, eu nunca tinha só uma afta. Às vezes eu tinha duas, três, elas perto uma da outra, elas emendavam uma com a outra e viravam uma afta só, gigante. E aí, às vezes, davam umas crises graves, onde eu tinha 10, 8, 10, 12 aftas na boca. Eu não conseguia comer. Para mim, me alimentar era um sacrifício terrível. A minha esposa está aqui, a Gabriele está aqui, elas são testemunhas disso. De quantas vezes, na hora de me alimentar, na hora da janta, eu chorava de dor, porque eu não conseguia comer. Aí eu tinha que cauterizar, eu tinha que queimar essas aftas de alguma forma, porque senão eu não conseguia comer, tanto que doía. Era afta na garganta, no céu da boca, na gengiva, na língua, em toda parte da boca tinha. Até para beber água doía. E, amados, eu já fiz loucuras por conta dessas aftas. Se eu contar para vocês, eu já cheguei ao ponto, né, eu já usei de tudo que vocês imaginarem. Medicação, complexo B, eu tomei acho que durante uns 5, 6 anos, porque o médico uma vez falou que era falta de vitamina B. E perfume, bicarbonato, vinagre, tudo. Álcool. Por várias vezes eu peguei, sabe o álcool 70 que a gente está usando agora? Por várias vezes eu peguei um copinho de álcool, joguei na boca para fazer o bochecho com álcool, porque era tanta afta que não adiantava só molhar o dedinho ali e passar, porque não alcançava. Eram muitas, então eu tinha que queimar toda a boca. Eu cheguei ao absurdo de colocar gasolina na boca para queimar as aftas. Eu já usei tudo que vocês imaginarem. Nitrato de prata, que é um ácido fortíssimo. Quem é químico aqui entende um pouquinho. Nitrato de prata. Chegava a fritar quando eu colocava na afta. Eu chorava de dor. Doía demais. Muito. E eu fui em todos os médicos, todos os especialistas, e ninguém descobria o motivo dessas aftas. Cada um dava uma versão e nada. Eu fui em tudo quanto é médico que vocês podem imaginar. Até que um dia eu fui no médico e ele falou assim: Márcio, o seu problema talvez seja psicológico, o seu problema talvez seja que você não consegue expor as suas emoções, você às vezes é uma pessoa muito ansiosa e não consegue pôr para fora, às vezes quando você é magoado, você não se expõe, e isso acaba refletindo em alguma parte do seu corpo, acaba estourando em alguma parte do seu corpo. No meu caso, era a boca, a mucosa da boca. Pois bem, depois que esse médico me falou isso, eu comecei a meditar nessas coisas, e eu comecei a me soltar aos pouquinhos. Eu não frequentava célula, passei a frequentar célula, até que um dia eu fui parar na célula do meu amado pastor Paulo, e caminhamos juntos ali durante um tempo, até que um dia ele recebeu um chamado para ir para Conceição do Araguaia, e ele ia ficar lá por um bom tempo, e ele reuniu toda a célula, né? E aí ele pegou e fez o chamado, falou: irmãos, eu não quero que essa célula se acabe, eu não quero que essa célula morra, eu quero que ela continue, e eu preciso de alguém que esteja à frente, então eu queria que alguém se dispusesse em estar à frente da célula. E aí só se ouviu o cantar do grilo, cri, 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 cri. Ninguém falou nada, ninguém se manifestou. Aí ele fez a segunda chamada, falou: irmãos, preciso, né? Insistiu novamente ninguém se prontificou. Aí até que ele chegou e falou assim: olha, já que ninguém se manifestou, tem alguém que Deus queimou no meu coração para estar à frente dessa obra. Então, se ninguém se manifestar, eu vou dar mais uma chance. Aí eu vou falar o nome daquele que o Senhor tocou no meu coração. Aí ninguém falou nada, aí ele falou: Márcio, é você. Aí eu peguei e falei: amém. Para quem era tímido e tinha vergonha, amém. Aí eu falei para ele: não, amém, eis-me aqui, vamos nessa, vamos junto. Naquela noite eu fiz uma oração a Deus, falei assim: Senhor, que o Senhor venha me usar como um vaso em tuas mãos. Eu não quero mais dizer não para o Senhor. Que o Senhor me use como um vaso em tuas mãos. Que o Senhor me use para apacentar as tuas ovelhas. Eu digo sim para o Senhor. Então que o Senhor me capacite, que o Senhor venha me usar. É difícil. Moral da história.
A partir do momento que eu me dispus a servir ao Senhor, acho que a timidez vocês já perceberam que foi embora, né? Então a primeira cura já está visível, a timidez foi embora. E depois daquela noite, depois daquele dia que eu orei, que o Paulo fez o chamado, eu aceitei, eu orei a Deus. Depois daquele dia, eu nunca mais tive uma afta. Cura e libertação, a partir do momento que nós nos dispomos ao Senhor. É isso que o Senhor quer. Ele quer nos curar, Ele quer nos libertar, mas Ele também quer que nós tenhamos um compromisso com Ele. Ele não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Então nós precisamos ter compromisso com o Senhor, aceitar o chamado, o desafio. Amém? Mas eu fui totalmente curado e restaurado, a partir do momento que eu disse sim para o Senhor. Então, se Jesus sussurrou no seu ouvido aí nessa noite, tu me amas. Se Jesus sussurrou, depois eu queria que você viesse aqui e desse um testemunho, tá? Fala, ó, Jesus falou comigo. Então, se Jesus sussurrou no teu ouvido aí nessa noite, olha, tu me amas. Se você aceitou o chamado de Jesus, se a sua resposta é sim, então se prepare que o Senhor tem grandes coisas para a sua vida. A vitória do Senhor, a cura, libertação. Amém.